Programa Bem Mais Brasil no ar, mais uma vez com a sua versão interativa, tirando dúvidas dos nossos professores a respeito da proposta da reforma da Previdência Social que está tramitando no Congresso. Você tem alguma dúvida? Então não sai daí que a gente já volta esclarecendo algumas perguntas dos nossos queridos mestres. É isso mesmo, galera. O programa Bem Mais Brasil foi novamente convidado, desta vez para participar de um evento na Escola Estadual Luiz Armando Correia Oliveira, o popular Colégio Polivalente aqui em Araxá, conversando com professores, já que os nossos mestres tinham algumas dúvidas a respeito da proposta de reforma da Previdência Social. Demos uma explanação a respeito da história da Previdência Social desde a sua criação até a situação atual e, no final, respondendo dúvidas dos nossos queridos mestres. E, para começar, a própria diretora da Escola Polivalente, a professora Zuma Moreira, apresentou a sua dúvida. Primeiramente, vamos dar as boas-vindas. Seja bem-vinda, professora, e qual é a dúvida sobre a reforma da Previdência Social? Fará, mediante tudo que nós estamos assistindo, né? Esse debate da Previdência, que já se arrasta há alguns meses nas redes sociais, nos meios de comunicações oficiais, você acredita que, mediante essa dificuldade de articulação que nós estamos assistindo entre o Congresso e o Governo Federal, que a previsão, que essa proposta realmente se efetive até junho, seja possível de acontecer? Zuma, muito obrigado pela sua participação e boa pergunta a sua. Se trata de uma proposta de emenda, vai alterar o texto da Constituição Federal em vários artigos. Portanto, não é uma negociação assim tão fácil de ser feita. A proposta inicial do governo federal, do Poder Executivo, foi levada ali para o Congresso e agora está sendo discutida na Câmara dos Deputados e posteriormente no Senado Federal. Por se tratar de uma mudança fundamental na Constituição, demanda aí uma votação de 3/5 do colegiado, ou seja, dos votos totais do Congresso Nacional, Zuma. Não me parece seja uma votação muito simples de ser feita. Portanto, a ideia inicial de que fosse votada até junho, creio eu, não seja possível, na medida em que a proposta já tramitou, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, onde foi aprovada, e está atualmente na Comissão de Seguridade Social, onde vai ser apreciada, para depois entrar na discussão no plenário, onde serão necessárias 2 votações, tanto na Câmara dos Deputados, como depois, posteriormente, no Senado, de forma que dificilmente seja apreciado o texto final ainda no mês de junho. Creio eu, pelo que os especialistas trazem, que essa discussão ficará mesmo para o segundo semestre desse ano. A professora Helena Martins de Andrade, supervisora e professora da Escola Estadual Luiz Armando Correia de Oliveira, também fez questão de deixar registrada a sua dúvida. Seja bem-vinda. E qual seria a sua pergunta, professora? Sou professora e supervisora escolar. Dentro dos meus cargos de aposentadoria especial, gostaria de saber como ficará o cálculo das contribuições. Muito obrigado pela sua participação, professora. E, de fato, existe essa possibilidade de acumulação de funções. Dentro de classe de aula, a professora, no exercício normal do seu magistério, e a acumulação eventual com a questão da supervisão. Atualmente, ele é visto dessa seguinte maneira: o período de contribuição é considerado de julho de 94, implantação do Plano Real, até o afastamento definitivo do trabalhador ou da trabalhadora. Nesse caso, se durante o período inteiro houver aí o pagamento de 2 remunerações, uma pela supervisão e outra pela docência em classe de aula, é feita uma média aritmética simples, professora. E isso não deve modificar no caso da reforma da Previdência. Quando não existe esse período integral das 2 funções concomitantes, é feita uma ponderação, ou seja, se pega o período da segunda atividade, a primeira é professor, a atividade primeira, principal, é professor. Essa fica como base, vai ser considerado o período todo e a supervisão vai ser diluída, dividida em parcelas no mesmo período. Vamos dizer assim que uma pessoa trabalhou 40 anos como professora e 20 na função de supervisora. Esses 20 anos vão ser desdobrados. A remuneração desses 20 anos vai ser dividido por 2 para completar os mesmos 40 anos. Essa é a regra atual. A modificação que já está em vigor e que não depende
da reforma da Previdência Social é que, até então, até o ano passado, professor, a regra dizia para desprezar 20% das piores contribuições, ou seja, em cada lote de 10 contribuições se desfazia das 2 piores e fazia a média das 80% melhores. Desde janeiro desse ano já é diferente, é a média aritmética dos 100%, considerando tanto as piores como as melhores contribuições, o que também não deve ser modificado na proposta de reforma da Previdência Social. Também presente ao evento, a professora Maria Cândida, da Escola Estadual Vasco Santos, aproveitou o ensejo para formular a sua questão. Seja bem-vinda. Qual é a sua pergunta a respeito da reforma da Previdência? Sempre quando fala em reforma da Previdência, nós professores ficamos apreensivos, porque é sabido que nós temos uma aposentadoria diferenciada, né? O nosso tempo, a nossa contribuição é diferente dos demais. Com a reforma da Previdência que está sendo falada, ainda vamos ter essa diferenciação ou nós nos encaixamos junto com os demais trabalhadores? Muito obrigado pela sua participação, professora, mas a dúvida trazida agora é um pouco mais complexa, na medida em que, atualmente, já existem regras específicas para a aposentadoria dos professores. Evidentemente que no projeto inicial do governo federal, que está em análise, não havia distinção da carreira de professor para as demais carreiras dos demais trabalhadores brasileiros. Porém, já existe um movimento dentro do Congresso Nacional para que seja alterado e preservadas as condições específicas da carreira do magistério, do professor em sala de aula, em funções de supervisão também. Portanto, a resposta não pode ser pronta, não está ainda definido, mas o governo federal propôs que fossem normalizados, ou seja, regras iguais para todas as carreiras. Evidentemente que o Congresso Nacional, nesse processo de negociação com o governo federal, com o Poder Executivo, está propondo talvez emendas modificativas, mantendo as regras atuais para os professores. É aguardar agora verificar como vai ficar esse processo de negociação entre os poderes executivo e legislativo e ver qual será a proposta que será apresentada no relatório final, agora na apreciação da proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência. A professora Rosilane Angélica também que fez questão de participar do programa Bem Mais Brasil, registrando a sua pergunta. Seja bem-vinda, professora. Qual a sua dúvida quanto à reforma da Previdência Social? E gostaria de pedir, doutor Rogério Fará, que o senhor fizesse um cálculo para a gente de como é a forma de pontuação na contribuição atualmente e como ela será caso a reforma seja aprovada. Professora, muito obrigado pela sua participação e deixar claro aqui para todos que houve uma mini reforma da Previdência Social em 1998. 16 de dezembro de 98 foram aprovadas algumas regras, uma das quais instituiu o fator previdenciário, que é um redutor no valor da aposentadoria das pessoas que se aposentavam novas, abaixo de 60 anos. Esse fator previdenciário veio subindo os seus valores para homens e mulheres com o passar do tempo. Atualmente, professora, está no regime 86-96. 86 pontos para as mulheres, somando idade com tempo de contribuição, supondo 50 anos de idade, com 36 de profissão, já elimina o fator previdenciário e não há desconto nenhum. E 96 para os homens trabalhadores, que seria 96 pontos na soma entre idade e tempo de contribuição também. Supondo, por exemplo, 60 anos de idade, com mais 36 aí de trabalho, formariam 96. Na somatória também inibiria, cancelaria o desconto do fator previdenciário. Na proposta da reforma da Previdência que está agora tramitando no Congresso, esses limites foram alterados. De 86,96 foram propostos 2 níveis diferentes, 108, 110. 108 pontos para as mulheres e 110 pontos para os homens. O que significaria dizer que uma mulher, para não ter desconto pelo fator previdenciário, precisaria somar 108 pontos entre idade e tempo de contribuição, e os homens 110. Porém, professora, isso ainda é uma proposta inicial que vai ser debatida agora no Congresso Nacional pelos senhores deputados e senadores e pode alterar, reduzir esse limite, até porque, pela regra proposta, por exemplo,
Um homem deveria ter 70 anos de idade e 40 de contribuição para, somando 110 pontos, não ter desconto pelo fator previdenciário. O professor Vander Reis de Castro também fez questão de deixar registrada a sua pergunta. Seja bem-vindo, professor. Qual é a sua dúvida a respeito da reforma da Previdência Social? A minha dúvida é o seguinte: muito se fala que nós estamos em crise e que para resolver essa crise nós temos que sacrificar a nossa Previdência do país. Eu gostaria de saber se existe outra forma de se fazer isso que não seja sacrificar a Previdência de todos nós trabalhadores do Brasil. Professor, muito obrigado pela sua participação e, de fato, o governo federal, quando fez o encaminhamento da proposta da reforma da Previdência Social, informa que a longevidade do povo brasileiro está aumentando dia após dia e que o sistema poderia entrar em regime de falência em pouco tempo. Não haveriam recursos para custear os benefícios por muito mais tempo. Porém, os especialistas na área, e nós dizemos nesse caso, os auditores fiscais da Receita Federal provam em relatórios oficiais que não existe o déficit dito aí, apontado pelo governo federal. E, caso exista, seria mais interessante iniciar como uma proposta alternativa a cobrança dos grandes devedores da Previdência Social. Juntos, eles trariam um aporte de cerca de 470 bilhões de reais, o que tiraria esse déficit anunciado pelo governo federal. Outro item também colocado como alternativa, professor, seria a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas, previsto na Constituição de 88 e ainda não implementado, o que poderia trazer uma distribuição de renda para custear a Previdência Social. Isso sem contar a geração de recursos dos concursos de prognóstico, as loterias, que poderia ser feita inclusive a criação de uma loteria federal específica para a Previdência Social com um aporte maior para o regime da Seguridade Social. Isso sem contar, talvez, a criação de uma multa ambiental para grandes desastres ambientais que poderia também trazer recursos para a Previdência Social, ao invés de aumentar, de expandir o tempo de contribuição, conforme prevê da reforma da Previdência que está sendo analisado atualmente no Congresso. Mas e as novas gerações? Ana Cláudia, uma estudante e também trabalhadora que estava presente no evento, fez questão de acompanhar, também deixou registrada a sua dúvida quanto à reforma da Previdência Social. Seja bem-vinda, Ana Cláudia. Qual é a sua dúvida? Conforme a nova Previdência, quando eu vou conseguir me aposentar? Muito obrigado, Ana Cláudia, pela sua participação no programa B Mais Brasil, com uma perguntinha, digamos, básica, né? Facinho de ser respondida, Ana Cláudia. Veja bem, a proposta do governo é exatamente adaptar o sistema previdenciário para essas novas gerações que vivem mais, como é o seu caso. É necessário, portanto, alongar o período de contribuição para que o sistema não entre em falência, não fique sem recursos para pagar as aposentadorias que demandam aí, às vezes, mais de 20, 30 anos depois que a pessoa se aposenta. Você, por exemplo, com 17 anos, você vai contribuir por alguma coisa em torno de 40 anos, Ana Cláudia. Você teria que pagar pelo novo sistema um prazo equivalente a esse, para poder, somando a sua idade no final, com o tempo de contribuição, alcançar aquele período que se chama isenção do fator previdenciário, previsto inicialmente de 108 pontos. Então, Ana Cláudia, vamos dizer assim, uma mulher trabalhadora com 68 anos de idade e 40 de contribuição, já formariam aí os 108 pontos e teria sua aposentadoria integral. Então, respondendo à sua dúvida, seria esse exemplo que a gente pode passar na possibilidade aí da sua aposentadoria futura. A pergunta agora é da professora Marilena Pacheco, ela que é professora do município de Araxá e tem uma dúvida a respeito do prazo de implantação da reforma da Previdência para os demais regimes de previdência. Seja bem-vinda. E qual é a sua dúvida, professora? Como nós temos previdência própria, município e Prema, Estado e IPSENG, eu gostaria de saber se a nossa regulamentação ela vai ser imediata, diante de sermos trabalhadores, né, públicos, ou se ela terá um tempo para ser regulamentada. Muito obrigado pela sua participação, professora. E, de fato, a própria Constituição Federal prevê a existência de outros regimes de previdência, chamados regimes próprios. O regime geral da Previdência Social, INSS, regido por lei federal, a Lei 8.213, estabelece princípios nacionais. E existem estados e municípios com regimes próprios, porém com um sistema de hierarquia
obedecendo os princípios gerais. Portanto, se houver e deve acontecer algumas alterações no texto da Constituição referentes à Previdência Social no regime geral, deverão ser adotadas pelos regimes próprios dos estados e dos municípios, que têm regimes próprios de Previdência Social. Porém, dependerão, nesses dois casos específicos, de leis estaduais, por exemplo, nas assembleias legislativas de cada estado, adotando, recepcionando aquelas alterações e estipulando regras específicas para os seus servidores. E também nos municípios, de igual forma, terá que ocorrer a propositura de uma lei municipal, recepcionando os novos princípios trazidos pela reforma da Previdência Social e adaptando para os servidores municipais ali, daquela localidade. Portanto, existe essa verticalização, professora, uma obrigatoriedade de adoção das medidas do regime geral para os regimes próprios. Porém, o prazo ainda não está definido. Os especialistas apostam em um prazo médio de 180 dias a partir da promulgação da reforma da Previdência Social para que os estados e municípios promovam as alterações em seus regimes próprios. Bem, chegamos ao final de mais uma edição interativa do programa Bem Mais Brasil, contando também com a sua participação. Interaja conosco, participe, encaminhe também a sua dúvida, sua pergunta, sua questão ou a sua sugestão de tema, seu comentário e opinião serão sempre muito bem-vindos aqui também, nesse democrático espaço de discussão virtual do meu, do seu, do nosso interesse. Você pode enviar sua mensagem de texto, seu áudio ou seu vídeo gravando na horizontal para o nosso WhatsApp. Marque aí, 34 999 17 49 48. Contamos com você aqui também conosco. Afinal, somos todos da galera do bem. Bem Mais Brasil!